Brinquedo Proibido é um filme de 1952, dirigido por René Clément e estrelado por Brigitte Fossey, Georges Pujoli, Philippe Descharisse e Laurence Badi. Órfã após um ataque aéreo nazista, Paulette, uma menina parisiana, encontra Michel, um menino camponês um pouco mais velho, e os dois rapidamente ficam próximos. Juntos, eles tentam entender o caótico e decadente mundo ao redor, tentando lidar com a morte, criando um cemitério para o cachorro falecido de Paulette. Eventualmente, porém, a estadia de Paulette com a família de Michel é ameaçada pela dura realidade da guerra. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 256 na lista. A gente tem mais um filme francês, mais um filme aí sobre a Segunda Guerra, e a sinopse basicamente conta realmente tudo o que acontece. Eu acho que, na verdade, a última frase da sinopse é até meio que uma coisa que só acontece no final do filme, mas eu acho que a parte que a sinopse pula é que fazer o cemitério pro cachorro falecido da Paulette não é apenas enterrar o cachorro falecido da Paulette. É realmente construir um cemitério para que ele não fique enterrado sozinho. E aí eles resolvem, muito incentivado pela Paulette, mas ela é mais criancinha, o Michel é um pouquinho mais velho. Ambos são crianças, mas vamos dizer aí, a Paulette tem uns 5 anos, o Michel tem uns 7, 8 talvez. Eu não sou bom de avaliar a idade das pessoas olhando pra cara delas, mas vamos dizer que é por aí, assim, né? Tem uma diferença de idade entre eles, mas ambos são crianças. Talvez eles sejam mais velhos que isso, mas é só pra ilustrar. Ela não quer que o cachorro fique enterrado sozinho, então ela meio que fica convencendo ele a fazer outras coisas, e ele começa a enterrar outros bichos. Só que ele não tem bicho pra enterrar, e aí ele começa a matar outros bichos. Que assim, já vou avisando, a gente não vê ele matando bichos, e boa parte dos bichos que ele mata é tipo, ele mata uma barata pra enterrar, sabe? É desse jeito, assim. E a gente não vê. A gente vê o cachorro morto, que eu quero acreditar que era um cachorro de mentira, um cachorro empalhado, não sei. Sinceramente, eu não sei. Ela fica andando por aí com o cachorro morto antes de enterrar. Mas eu realmente não sei dizer qual é a do cachorro, o que era o cachorro em cena. Mas os outros animais dessa história toda a gente não vê, na verdade. Ele rouba uns pintinhos, por exemplo. Acho que o primeiro bicho que ele mata são os pintinhos, que ele rouba e ele meio que mata o pintinho. Mas a gente não vê ele matando o pintinho. Ele meio que sufoca o pintinho, mas a gente vê o pintinho já troca pro pintinho imóvel. Que, de novo, não sei se mataram pintos pra fazer isso ou o que fizeram. Na internet não me deu nenhuma informação sobre essa parte. Mas nessa época, sinceramente, não esperem direitos animais sendo respeitados no cinema, porque não era uma coisa. Então, eu esperaria o pior. Enfim, e aí, além de ficar arranjando animais pra montar esse cemitério, ele fala que dá muito trabalho ficar fazendo cruzes pra colocar, porque ele tem que colocar uma cruz em cada túmulo. Mas dá muito trabalho, então ele começa a roubar cruzes do cemitério de humanos, o que aí gera todo um problema, e isso é uma parte bem relevante do filme. Bom, o filme foi baseado num livro de um autor chamado François Boyer, que tem aí o mesmo título do filme. Título que, aliás, eu não entendo o título em português do filme, sinceramente. Brinquedo Proibido é um título que não faz sentido pra mim. Se fosse Brincadeira Proibida, eu até entenderia. Eu vejo que a Wikipédia em português me diz que o filme também pode ser chamado de Jogos Proibidos aqui no Brasil. Mas eu só encontro ele de verdade como Brinquedo Proibido, e é como ele tá no livro também. O meu problema com brinquedo é a ideia do brinquedo singular, sabe? Se fosse Brincadeira Proibida, eu entenderia, porque aí a brincadeira é o cemitério que eles estão fazendo. Eu acho que de algum jeito os Jogos Proibidos é pra ser essa referência, né? O jogo é o cemitério que eles estão criando, e como isso é um problema, né? Eu acho que é essa a ideia. Brinquedo me incomoda bastante, mas enfim, é o nome que aparentemente o filme tem aqui. O filme foi muito elogiado pela crítica, e aparentemente no Festival de Cannes de 1952 houveram muitos protestos porque o filme foi exibido, mas ele foi exibido fora de competição. E aí os críticos acharam um grande absurdo, porque acharam que ele tinha que ser exibido na competição, porque ele merecia de repente ganhar alguma coisa. Depois ele foi exibido no Festival de Veneza, inclusive foi uma treta também, porque alguns organizadores primeiro consideraram que o filme não era elegível porque ele já tinha sido exibido em Cannes, e aí eu acho que o filme precisava estrear no Festival de Veneza para concorrer, mas sei lá, de repente porque teve toda essa treta no outro que não botaram ele na competição, acabaram topando, não sei. No fim, ele acabou ganhando o Leão de Ouro no Festival de Veneza, que é o maior prêmio do festival. Então, dá pra ver que no final das contas, consideraram realmente um grande filme. Ele foi a bilheteria mais bem sucedida na França no ano de 1952, e ele ganhou um Oscar de melhor filme estrangeiro, que, como eu já falei, nessa época era um prêmio dado meio que isoladamente pra um filme, não era uma
não era uma categoria com indicados. Eles apenas escolhiam um filme e esse era o filme que ganhava. Então ele ganhou aí o Oscar de filme estrangeiro nessa modalidade. Não encontro muita informação sobre esse filme na internet, na verdade, tem bem pouca coisa. Então vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele. O livro diz que a Paulette tinha 5 anos mesmo, então acho que eu acertei. Eu chutei a idade dela, mas acho que eu acertei. Mas diz que o Michel tem 11, o que eu acho que faz sentido realmente, ele é um tanto maior do que ela. Mas é uma criança ainda, eu acho que esse era o ponto que eu queria frisar, é o fato de que são realmente duas crianças, de idades bastante diferentes, mas duas crianças. O livro fala vários pontos aí que eu acho que de repente eu posso comentar que são interessantes. Primeiro, o livro elogia muito a cena de abertura, que eu acho que realmente é muito boa, porque o filme abre com uma grande fileira de pessoas fugindo de Paris, eu entendo, porque esse é de onde a Paulette é, por conta dos bombardeios. E enquanto eles estão ali meio enfileirados fugindo, e aí um carro empaca no meio do caminho, e aí atrapalha a fileira inteira, porque ele empaca tipo na rua, na passagem, e aí os outros não conseguem passar, tudo mais. Quando aviões passam e atiram, e saem atirando nessas pessoas que estão tentando fugir da cidade. E aí é nessa que os pais da Paulette morrem, eles morrem com ela ali. E o cachorro também, ele morre nessa cena, com os tiros de um avião passando, de um avião alemão passando. E realmente, assim, é uma cena muito impactante. O filme já começa desse jeito, o que é bem interessante, porque ele começa desse jeito pra depois a gente meio que não vê mais a guerra, praticamente, sabe? A gente ficou ouvindo falar dela, mas a gente não vê ela mais, a gente vê ela nesse começo, pra depois não ver mais. Então eu acho que realmente é bem interessante, eu concordo com que essa cena é muito boa. E fala também, que eu não comentei, que a sinopse também não fala, sobre como o filme tem uma coisa muito da religião. A ideia do cemitério e do que fazer com os mortos, eles rezam pros animais mortos e tal, pra fazer os ritos fúnebres, sabe? É uma coisa que a Paulette nunca aprendeu, o Michel sabe porque a família ensinou e ele fica ensinando pra ela, mas é uma coisa que meio que não tem significado pra eles. É só algo que eles reproduzem. E o livro fala desse ponto e eu concordo, que eu acho que realmente é bem assim que o filme mostra. Eles não entendem o que eles estão fazendo. Eles estão reproduzindo os rituais que eles veem os adultos fazendo, sabe? De um jeito que faz sentido pra eles, mas eles não entendem pra que serve aquilo, qual é a utilidade daquilo, qual é o significado daquilo. Eles não entendem na cabeça de criança deles, sabe? Eu acho que é bem interessante isso. O livro também elogia muito a atuação das duas crianças, que eu realmente acho que estão ótimas. Pra duas crianças assim pequenas e tal, principalmente a Paulette, que é muito nova, eu acho que atuam muito bem, assim, na minha opinião. Estão muito bem no papel. Olha, é um filme complexo, é um filme pesado, é um filme com diversas camadas, porque ainda tem um monte de coisa que acontece no filme que eu não comentei aqui, que são eventos paralelos, sabe? Eu acho que se eu ficar comentando tudo também, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas tem muitos eventos paralelos acontecendo no filme. Tem uma coisa dos vizinhos da família do Michel. A família do Michel já é tipo, sei lá, 7 pessoas. É um monte de gente. O Michel é o mais novo da família, eu acho. Não lembro agora se é uma criança menor do que ele. Mas ele tem um irmão que acaba também tendo um problema. Ele cai ele não cai não, mas ele leva um coice de um cavalo e aí fica de cama e aí é todo um problema. E eles têm que ficar cuidando dele. E aí tem uma coisa dos vizinhos e eles se odeiam. A família do Michel e a família vizinha se odeiam. E os vizinhos adoram ficar se gabando porque o filho deles foi pra guerra e nenhum dos homens da família do Michel foi pra guerra, mas o filho do vizinho foi pra guerra e que então ele é um herói de guerra e tal, não sei o que. Mas aí no meio do filme ele volta e ele fala, não, eu cansei de lá, então eu fugi. O que significa que o filho que eles tratavam como um grande herói voltou como desertor. Então assim, tem muitas camadas no filme, sabe? Tem muitas camadas. Eu acho que é um filme realmente muito interessante, ele é muito denso, assim, na quantidade de coisas que vão acontecendo, sabe? É um filme de guerra num sentido que talvez é um realismo um pouco duro, sabe? E aí eu quero dizer isso pra dizer que talvez não seja um filme pra todo mundo. É um filme que trata de alguma coisa talvez muito real demais, de um jeito muito doloroso, e entra naquela coisa que eu falei recentemente, que envolve criança e cachorro. Eu falei no vídeo do Humberto D que tem pessoas que se importam muito quando envolve criança, tem pessoas que se importam mais ainda quando envolve animais, né? O drama, o sofrimento quando envolve criança, quando envolve animais. Aqui realmente envolve ambos. O cachorro morre com, sei lá, 2 minutos de filme, mas continua sendo um assunto durante algum tempo ainda. Mas ele morre com 2 minutos de filme. Então, assim, é um filme pesado, tá? Não vou fingir que não é. Eu acho que é um filme muito interessante. Eu gostei de assistir.
A temática, não é a mais interessante pra mim. Eu acho que por esse motivo eu também não achei tão bom assim de assistir. É um filme que... É um filme desses que eu acho que enquanto eu tava vendo, eu tava meio cansado dele enquanto ele ainda tava passando. Mas é um desses filmes que fica na cabeça, sabe? Eu falo muito disso aqui, né? Dos filmes que eu acho que ficam na cabeça. Porque eu acho que justamente é um tema tão complexo que é um filme que você não vai entender ele no tempo em que ele tá passando. Você vai ter que entender ele depois, sabe? Pelo menos eu sinto isso. Mas é isso. Não é um filme pra todo mundo, porque eu acho que é pesado de um jeito bem complicado ali Pega numa realidade bem dura, mas é um filme que eu acho muito interessante. Eu acho justificado aí prêmios que ele ganhou, porque é um jeito muito diferente de se ver uma história dessas. Eu acho que é muito diferente de coisas que a gente vem vendo até agora. Ao mesmo tempo que eu falo que eu não gosto de filme de guerra, eu já falei desde que a gente viu Roma Cidade Aberta que eu acho interessante o filme de guerra, que ele não foca na guerra, ele foca nas coisas em volta, e eu acho que esse filme faz exatamente isso. A gente tem uma cena de pessoas morrendo com um avião no começo e depois a gente não vê a guerra mais. Ela é só o assunto que tá ali no fundo, sabe? Então, eu acho que ele faz tudo de um jeito muito interessante. É um belíssimo filme, assim. É triste em diversos momentos. Ao mesmo tempo, as crianças estão felizes uma com a outra a maior parte do tempo, pelo menos na medida que elas conseguem, dentro da fantasia delas, do que elas estão fazendo, sabe? A gente não vê muito sofrimento em cena no filme em si, em alguns momentos, mas pouco, eu diria. A própria Paulette não sofre tanto assim com a morte dos pais, porque eu não acho que ela entende exatamente o que isso significa, sabe? A impressão que eu tenho é que ela não entende de verdade o que isso significa. Os pais morrem e ela sai andando por aí, e ela pega o cachorro e ela sai carregando ele, o cachorro já tá morto, e ela sai carregando ele no colo. Eu pensava que ela ia falar que o cachorro tá vivo, mas ele não tá, e ela fala que ele tá morto, ela sabe que ele tá morto, mas ela fica carregando ele por aí mesmo assim, porque ele ainda é o cachorro dela, sabe? São coisas que a cena, ela não tá exatamente triste em boa parte das cenas, ela não tá exatamente sofrendo externamente, mas a gente sabe que é uma cena triste. Então é um filme complexo por conta dessas coisas, sabe? Eu acho que é um filme bem interessante. De novo, não é um filme pra todo mundo porque é pesado, eu sei que é, mas é um filme eu achei bem interessante. Mas bom, já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou, não viu, tem alguma coisa pra falar? Deixa aí nos comentários, o espaço tá sempre aberto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima, valeu, até mais!